Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 9 de fevereiro. Se você está se sentindo indesejado, abandonado ou rejeitado, é hora de se alegrar. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Você já se sentiu indesejado, abandonado ou rejeitado? Se a resposta é sim, me identifico totalmente com você. Houve um tempo em minha vida em que me sentia muito inferior a todos os demais, embora não tivesse motivos para me sentir assim. Por ter vivido um longo período de doença quando estava nos primeiros anos do ensino médio, perdi muitas aulas. Eu sentia a dor dessa perda, especialmente no que dizia respeito à matemática. Em resultado, perdi todos os elementos essenciais da matemática que meus colegas de turma estavam aprendendo. Quando finalmente voltei à escola, estava muito atrasado com relação aos outros. Na primeira aula de álgebra no ensino médio, minha professora me ridicularizou por não entender os elementos básicos da matemática que todos os outros na turma pareciam entender. Eu tentava explicar minha situação, mas ela respondia me chamando de burro. Fora da aula, começaram a me chamar pelo mesmo nome até que, finalmente, a palavra burro passou a ser o apelido que muitas das crianças usavam quando se referiam a mim. Para onde quer que eu me virasse na escola, as pessoas gritavam: "Burro! Ei, burro!" Permiti que esse xingamento insignificante gerasse sentimentos de inferioridade em minha vida que me afetaram por vários anos. Todos se lembram de terem se sentido indesejados e rejeitados em um momento ou outro de sua vida. Algumas pessoas se recuperam dessas experiências. Entretanto, o diabo tem usado as lembranças relacionadas à rejeição para manter outras em uma prisão emocional pelo resto da vida. Essas são as pessoas que nunca se sentem desejadas e aceitas e sentem que não podem se equiparar às outras pessoas. É possível que eu esteja descrevendo alguma coisa que você vivenciou no passado. Talvez seja um evento recente que ainda esteja muito fresco na sua memória. Pessoalmente, sou grato porque o que aconteceu comigo não teve um efeito de longo prazo em minha vida. Na verdade, hoje até acho graça disso. Entretanto, conheço muitas pessoas que ficaram devastadas pela rejeição em algum momento da vida e nunca se recuperaram disso. Tive muitas outras oportunidades de me sentir rejeitado desde o ensino médio. Por exemplo, depois que minha família e eu nos mudamos para a antiga União Soviética, em 1991, derramamos inteiramente nossa vida nesta terra. Investimos nosso dinheiro, nossas energias e quase toda a nossa força na fundação de igrejas, na transmissão da palavra pela televisão e no enriquecimento da vida das pessoas desta região do mundo. Mas vez após vez, fiquei chocado com os editoriais e artigos de jornais que me acusam e acusam nosso ministério de sermos criminosos, líderes de seita e de uma seita perigosa e assim por diante. Independentemente de quem somos, todos nós lidamos com essas questões de tempos em tempos. Portanto, é essencial que você e eu tomemos uma decisão sobre como vamos reagir quando alguma coisa ocorrer que nos faça sentir indesejados, abandonados ou rejeitados. Pessoalmente, sempre me voltei para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, quando me senti colocado de lado pelos amigos, pelo mundo ou mesmo pela igreja.
A palavra de Deus sempre foi uma fonte de força para mim, pois ela diz: "E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas." Quando Paulo escreveu esse versículo aos cristãos de Corinto, eles estavam sendo condenados ao ostracismo e considerados estúpidos pela comunidade de incrédulos da cidade de Corinto. Os cidadãos incrédulos não entendiam a fé cristã, mas em vez de tentar entender, eles simplesmente decidiram que os cristãos eram estúpidos e estavam fora de sintonia com a sociedade. Na verdade, o desdém deles pelos cristãos era tão intenso que Paulo disse que eles desprezavam a igreja de Corinto. A palavra desprezar é a palavra grega exoutenio. Essa palavra significa fazer pouco de, desprezar, tratar com desdém, desconsiderar e negligenciar. Ela retrata alguém baixo e detestável que os outros consideram repugnante, detestável, desprezível e repulsivo. Na verdade, ela descreve uma pessoa que é tão rejeitada e tão inferior na opinião das outras pessoas que elas nem sempre a consideram digna de reconhecimento. As pessoas só querem fechar os olhos e fingir que essa pessoa não está ali, ignorá-la e seguir seu caminho. Mas observe o final do versículo anterior. Ele anuncia ousadamente que as pessoas que o mundo rejeita são exatamente aquelas que Deus escolheu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 poderia ser traduzida deste modo: Deus escolheu pessoas dignas de riso e através delas Ele está confundindo aqueles que pensam que são grandes e poderosos. As pessoas de classe baixa, de segunda categoria, comuns, medíocres, nada especiais. As que estão tão por baixo que o mundo nem sequer acha que elas são dignas do seu tempo. Essas são aquelas que Deus escolheu. Você já percebeu que o mundo perdido e incrédulo ainda tenta ignorar os cristãos e fingir que eles não existem? Não há nada de novo nisso. No versículo mencionado, o tempo grego indica que a terrível opinião do mundo perdido acerca dos cristãos continuará a prevalecer. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia explica por que o mundo se recusa a reconhecer os cristãos. O mundo inteiro jaz no maligno. Enquanto o mundo continuar sob o domínio da maldade, podemos igualmente aceitar o fato de que o mundo incrédulo zombará de nós e nos ridicularizará, independentemente do que façamos para tentar mudar a opinião dele. Essa é simplesmente a maneira como o mundo perdido vai agir. Em vez de deixar que as outras pessoas afetem sua autoimagem e sua confiança, você precisa saber quem você é em Jesus Cristo e manter a cabeça erguida. Você não tem razão para ficar constrangido ou envergonhado. Desde o princípio dos tempos, o mundo perdido tem ridicularizado, zombado, acusado sarcasticamente e humilhado o povo de Deus. Não há absolutamente nada de novo nisso. O diabo pode até tentar usar seus amigos, sua família, seus sócios nos negócios ou seus professores na escola para ridicularizar você e colocá-lo para baixo, mas você não precisa deixar que o plano do diabo funcione. Em momentos como esses, lembre-se de que Jesus também foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías capítulo 53, versículo 3. Você está em boa companhia com Jesus. Então, se o mundo faz pouco de você ou o trata com desprezo, se ele desconsidera, negligencia e ignora você, anime-se. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Ele tem sempre grandes planos para usá-lo, demonstrando o seu poder onipotente para seus amigos, sua família, seus sócios nos negócios e para o mundo incrédulo. Então, faça essa oração comigo hoje.
Senhor, sou muito grato porque tu me escolheste. Embora o diabo tenha tentado usar pessoas para dizer que eu jamais valeria nada, tu me quiseste e me buscaste até que eu ouvi a tua voz e me rendi ao teu chamado. Sou muito grato porque a opinião do mundo a meu respeito não era verdade. Sou muito grato porque tu me perseguiste com um amor tão poderoso que recusaste a desistir de mim. O que mais posso dizer para expressar meu coração a ti? Posso apenas dizer: obrigado, Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça também essa confissão em fé comigo hoje. Confesso que, porque estou em Cristo Jesus, não tenho motivos para me envergonhar de quem sou. Não permito que as outras pessoas afetem minha autoimagem e minha confiança. Por saber quem sou em Jesus Cristo, mantenho minha cabeça erguida e me recuso a ficar constrangido ou a permitir que alguém me faça pensar que sou inferior ou menos do que quem Jesus me criou para ser. Sou exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Ele tem grandes planos de me usar poderosamente. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas 3 questões. Primeira questão: você consegue se lembrar de um tempo em que se sentiu desprezado e rejeitado? Você perdoou seu ofensor por fazer você se sentir alguém de baixo nível, de segunda categoria, indesejado, abandonado e rejeitado? Segunda questão: não é consolador saber que Deus não apenas providenciou um escape da rejeição e da amargura para você através do perdão, como Ele também tem elevado e honrado você ao escolhê-lo para cumprir seu alto chamado através da sua vida? Terceira questão: como você se sente quando entende que Deus escolhe pessoas que, como Jesus, se sentiram desprezadas e rejeitadas entre os homens, para que ele possa demonstrar seu poder e sua glória ao mundo? Pense nisso nesse dia. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.